E aí, beleza? Esse é um dos primeiros vídeos da série Tentando Entender a Internet, ou Explicando a Internet. Eu ainda vou decidir um nome para essa série, mas nessa série eu vou tentar basicamente explicar o que é a internet. Eu vou começar bem do básico e, obviamente, eu talvez não explique tão bem assim, porque assim como você, eu sou um leigo que está estudando esse assunto e que pensou que seria muito legal explicar para alguém o que está estudando, porque quando você explica, você aprende muito mais. Então, eu decidi começar essa série desde o básico, explicando algumas coisas sobre a internet e a gente vai escalando até chegar de fato na definição do que é a internet. Então, um desses primeiros vídeos que eu queria falar pra vocês é a explicação, lendo, né, a definição do que é a internet, a definição que tá aqui. Então, é um vídeo meio sem roteiros e vai ser bem assim, bem livre. Eu só preparei uma apresentaçãozinha bem básica aqui no Scholarly Draw e a gente vai começar a partir disso. Beleza, então vamos ler aqui o que seria o conceito de internet. Quando a gente fala sobre internet, tem essa definição aqui do dicionário Oxford, que é o seguinte: é uma rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum, unindo usuários particulares, entidades de pesquisas, órgãos culturais e por assim vai. Eu não tô muito preocupado aqui em entender a história da internet, eu tô preocupado mais com o aspecto, digamos que técnico da parada, entendendo realmente o que é a internet. E aí vai, né? A internet nada mais são do que diversos computadores conectados entre si, trocando informações. Só essa definição aí você já podia fechar o vídeo, porque é basicamente isso que a internet é. Mas mais importante do que entender isso é entender como ela funciona em suas diferentes esferas, né? Porque, beleza, eu tenho acesso à internet a partir da minha casa, mas como é que a minha informação vai chegar, sei lá, em alguém que tá lá no Japão, ou como a informação de alguém que tá lá no Japão, como o vídeo de alguém lá do Japão chegou aqui em casa? Então, acho que seria muito interessante entender isso, né? Nesse vídeo a gente vai começar entendendo, pelo menos, como funciona uma rede local, como funciona uma rede LAN. Primeiro de tudo, é importante entender o seguinte: o que você tem na sua casa, muito provavelmente é o chamado modem, que você chama de modem no caso, né? Você chama esse dispositivo aqui de modem, ou talvez você chama de roteador, mas a questão é que, na verdade, isso não é o nome dele. Na verdade, o nome disso daqui é chamado gateway, tá? Isso daqui não é um roteador, isso daqui não é um modem, isso daqui é, na verdade, chamado gateway. E é muito interessante perceber isso, né? Que a maioria das pessoas chamam um gateway, chamam de roteador, mas o nome pegou e todo mundo chama assim. Mas explicando pra você, na verdade, isso daqui é um gateway. Beleza. Dito isso, por que todo mundo chama de modem? A gente vai entender um pouco mais disso mais lá pra frente, mas primeiro é importante entender o que é um roteador de fato. Mas, antes de entender o que é um roteador, vamos tentar entender o que é um switch. Vamos começar do básico. Então aqui, nessa capa aqui, nesse produto, eu tenho o que é um switch. Você provavelmente, olhando atrás do que você chama de roteador, que na verdade é um gateway, que eu já expliquei, você provavelmente deve ver uma série de portas, né? Atrás do seu roteador, que você chama de roteador, como eu já expliquei, tem uma série de portas. E aí você pode se perguntar, bom, isso daqui é muito parecido, só que eu não tô vendo nenhuma antena, nem nada do tipo, nem nada disso assim. Eu tô vendo só um bocado de portas. E de fato, um switch, ele serve para você poder conectar dispositivos e criar uma rede local. Só que esses dispositivos que você conectar aqui nessas portas, eles só vão se comunicar entre si. E foi isso que eu tentei representar aqui, ó. Vamos esquecer as anotações de lado e vamos dar uma olhada só nessa parte aqui. Olhando nessa parte aqui, a gente tem o seguinte: a gente tem o computador 1 até o computador 5. Todos esses dispositivos conectados, eles estão conectados, né, em suas respectivas portas e eles vão trocar informações entre si. Mas esses dispositivos só conseguem se comunicar entre si, tá certo? Eles não conseguem se comunicar com outros dispositivos que estão em outras redes. Eles só estão conseguindo se comunicar nesse determinado lugar aqui. Então vamos desenhar aqui uma caixa em branco. Vamos dizer que isso daqui, por exemplo, é, sei lá, um escritório. E esses dispositivos, eles só estão conectados aqui nesse escritório. Então eles só conseguem trocar informações dentro desse escritório, beleza? Beleza, então aqui está o escritório e eles só conseguem trocar informações dentro desse escritório. Eles estão conectados nesse switch através de um cabo de rede Ethernet, nesse caso um cabo de categoria 6, que é o chamado Cat6, e eles estão conectados aqui, formando uma rede local, formando o que eles chamam de LAN. O que é uma LAN? Uma Local Area Network, uma rede de conexão local, uma conexão local. Então, Local Area Network. A sigla significa só isso. Então, uma rede local de comunicação, que é o nome dessa paradinha que a gente tem aqui, para ela existir, a gente precisa de um switch. O switch vai permitir que esses dispositivos se conectem, que eles se comuniquem dentro desse determinado espaço físico. Note, é um espaço físico, tá bom? Então esses dispositivos, eles estão todos no mesmo lugar, eles estão cabeados, tá? Porque nesse caso eu escolhi o cabeamento, mas ele poderia estar conectado através de outra forma? Sim, ele poderia estar conectado através de um ponto de acesso. Como assim? O que é um ponto de acesso? Bom, um ponto de acesso nada mais é do que uma conexão wireless, uma conexão sem fio. O seu Wi-Fi, por exemplo, que você usa no celular, ele vai estar conectado no Wi-Fi, né, sem fios.
Então, ele não precisa de fios, porque no que você chama de roteador, né, na sua casa, ele tem um ponto de acesso. Então, eu acho que eu já estou começando a meio que dar umas pistas, né? O que você tem na sua casa é uma combinação de uma série de dispositivos que a gente vai ver mais lá pra frente. A gente vai ver, por exemplo, o que é um router, o que é um switch, que a gente já está vendo aqui. A gente vai ver outros dispositivos que são o que compõem de fato o nosso dispositivo, o nosso gateway que a gente tem na nossa casa. O switch, nesse caso, ele vai ser só o carinha que vai ser responsável por criar essa LAN. Tá, beleza. Muito interessante. Então, eu entendi que dispositivos que estão conectados no mesmo lugar, mas que só trocam informações entre si, ele está criando uma LAN, uma Local Area Network. Ah, beleza, isso daí eu entendi. Mas como é que eles se comunicam entre si? Bom, eles se comunicam entre si através de uma coisa chamada endereço MAC. Todos esses dispositivos eles vão trocar informações entre si. Então, supondo que esse computador 5 ele queira mandar uma informação para esse computador 1, olha só o que ele vai fazer. Ele vai mandar, vamos fazer aqui um círculo. Vamos dizer que esse círculo aqui, deixa eu ver, tá, colocar verdinho aqui e o contorno vai ser verde também. Beleza, então esse computador 5 ele quer mandar uma determinada informação para o computador 1. O que ele vai fazer? Ele vai mandar essa informação para o switch. O switch, dentro desse pacote aqui, dentro dessa informação, ele vai ter o seguinte, ele vai ter o endereço MAC do qual ele saiu e vai ter o endereço MAC para o qual ele quer chegar, beleza? Então, o que faz com que esses dispositivos consigam se comunicar dentro dessa Local Area Network é o chamado endereço MAC. Endereço MAC. Beleza? E o que é esse endereço MAC? Esse endereço MAC significa Media Access Control. Media Access Control. Ele basicamente serve para isso, para que dispositivos conectados na mesma rede local consigam se identificar e consigam se comunicar, tá? Então, de forma resumida, ele serve para isso. Então, esses dispositivos eles vão se comunicar através de endereço MAC e quem vai ficar responsável por cuidar desses endereços e fazer uma tabela de endereçamento vai ser o switch. Ele tem mecanismos dentro dele que vão cuidar disso. Beleza, mas o que são esses packets e esses frames? Isso daqui é um packet. Isso que eu desenhei, isso daqui é um packet. Isso daqui é um frame. Então, são pedaços da informação que vão chegar até esse computador 1, obviamente por partes. A informação ela não é mandada de uma vez só, independente de você estar na internet ou não. Por exemplo, quando você está consumindo um vídeo no YouTube, você provavelmente já deve ter visto aquela barra de carregamento, né? Você já deve ter visto aquela barra de carregamento lá que você vê que você mostra aonde você está, né, no vídeo, e mostra também que tem uma parte em branco carregada. Então vamos fazer uma representação aqui bem simples. Para cá, por exemplo, é o que você já assistiu e aqui é até onde está carregado. Você pode ver que tem uma sobrinha. Essa sobrinha é quanto do vídeo já foi baixado, quanto do vídeo, no caso, você já fez o download, né? Quanto você já recebeu, quanto sua máquina já recebeu. Isso daqui é o que você já viu. Imagina só se para você poder ver um determinado vídeo, você tivesse que receber todo o conteúdo, ou seja, você tivesse que baixar o vídeo inteiro, cara. Isso seria muito demorado e às vezes você não tem uma internet tão boa, então você não conseguiria assistir o vídeo. Justamente por isso que eles fazem esse envio da informação em pedaços, é mais eficiente. Então você tem os packets, que são esses pedaços de informação, esses pacotes de informação, e eles estão conectados todos através de um cabeamento, utilizando um CAT, que pode ser de categoria 6, pode ser de outras categorias, mas vamos chamar de cabo de rede Ethernet, e eles estão conectados aqui, nesse caso, em uma LAN, uma Local Area Network, que é criada a partir de um switch. Bom, esse foi um dos primeiros vídeos da série, eu espero que tenha ficado claro, talvez eu tenha ficado um pouco dislexo, porque... não sei se dislexo seria o termo correto, mas é porque eu não elaborei nenhum roteiro para esse vídeo, mas eu acho que ficou bem claro. E é isso. Eu espero que você tenha gostado e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o que são routers, beleza? E é isso aí. Valeu!